Só fazer um parênteses, a gente tem falado cada vez mais da cirurgia plástica funcional, que é uma cirurgia plástica naquele paciente o mais saudável e sem inflamação. Então, esse tipo de alimento a gente tem recomendado cada vez mais no pré e no pós-operatório para melhora da cicatrização, do edema, do inchaço e uma recuperação cada vez mais rápida, que é uma preocupação nossa e dos pacientes. E a gente vê isso no dia a dia. Aquela pessoa que já tem um porte atlético, já tem essa dedicação, recupera muito mais rápido, incha bem menos. Aquela outra pessoa que às vezes a gente orienta, mas mesmo assim não tem o hábito, né, tão dedicado assim, ela às vezes incha um pouquinho mais, a gente vê diferença isso no dia a dia. Tem uma relação muito grande com o metabolismo, né, Augusto? Porque, querendo ou não, o metabolismo ele é altamente influenciado por um estilo de vida. E é, obviamente, também por esse lado da inflamação proveniente da alimentação. É diferente. O Thiago, né, fez cirurgia recente, e falou, vamos desinflamar. Então, assim, muito do que você pensou, então, em fazer alimentos sem glúten é pensando nessa contaminação, em ter um organismo funcionando melhor. Laura, porque, se você... assim, por que sem glúten? Foi isso que você perguntou? Exato. Porque Sem poderia glúten ser e sem industrializado, industrializados. então. Mas por que sem o glúten que começou a ser industrializado? Porque poderia ser só sem açúcar, poderia, né? Qual o problema do glúten? Você tem algum celíaco na família? Pior que não, mas a gente percebia, eu e Fernanda, quando a gente começou a desenvolver esse projeto chamado Life, que era uma coisa que não estava presente na rotina nossa. Não era comum a gente comer pão todo dia. Não era comum a gente comer bolo todo dia, que é uma coisa muito cultural. Mas não era comum hoje. Eu me lembro de criança, a coisa mais comum do mundo era começar o dia com um pãozinho e um cafezinho. Uhum. Meio de tarde, broa de vó é insubstituível. Só que por que isso pra gente é incomum? Justamente porque a gente pensava em alimentar da maneira mais natural possível. E aí a gente começou a perceber que a gente comumente não consumia isso. E por que a gente não consome isso? Por que a gente não pode consumir isso? E aí vieram os insights. É comum ter um pão com uma matéria-prima, com uma composição, com uma pegada um pouco diferente? Não. Vamos tentar fazer? E a ideia partiu muito da Fernanda. E o que é mais engraçado, que tudo começou da seguinte forma. Vamos abrir um negócio junto? Pode ser. A Fernanda ela vinha de uma empresa familiar, ou seja, porque cargas d'água ela estava pensando em outra investida aí. Jesus. Mas beleza. Mas ela estava entendendo que poderia ser um momento legal dela virar a chave. E ela adora, assim como eu, a mudança. Tá, vamos tentar alguma coisa junto. E aí a minha premissa era, eu não consigo chegar aos 40 anos trabalhando como eu estou trabalhando hoje como personal. E por sinal não vai mudar nada. Vai continuar tudo do mesmo jeito. Só que fazendo pão agora. E aí tá. E a gente começou a pensar, a pesquisar o que pode ser, tentando construir as ideias. Um belo dia a gente sentou no Outback, com fome, prestes a voltar para Juiz de Fora, isso no Rio de Janeiro, num shopping, não me lembro só qual foi o shopping. E a gente pediu algo para comer no Outback. O que vem no Outback? Antes de chegar qualquer coisa que você peça. Pão australiano. Na hora que ela bateu o olho, ela olhou para mim, eu olhei para ela. É algo dentro disso. E o primeiro produto que a Fernanda fez foi inspirado, de fato, no pão australiano. Só que ela começou a produzir um pão que tivesse aquilo que realmente era comum da gente consumir. E aí, Laura, ficou legal. Mandamos para Débora Valadão, que era uma pessoa de muita autoridade para a gente, para saber o que ela achava. Chamamos o Paulo da Shape para saber o que ele achava. E aí vieram um segundo pão, terceiro pão. Tínhamos aí 4 pães. O que era comum deles? Gente, o que nós estamos criando? E aqui que a gente percebeu que todos eles eram feitos com óleo de coco, farinhas artesanais, e não tinha, ou seja, era tudo dentro de um roteiro de panificação. Tá, mas o que a gente tem de diferente de uma panificação? Porque se fosse uma panificação, a gente comprava pão na padaria comum todo dia. E aí a gente começou a entender e realmente enxergar a fundo os diferenciais. E para a gente, o principal deles, que faria naquele momento diferenciar a gente de grandes
empresas que atuavam no mercado de Juiz de Fora. Juiz de Fora tem muita padaria bacana. Que um dos diferenciais era esse. Que basicamente diz tudo. Porque, geralmente, o que tem numa padaria? Pão. Usa-se o quê? Trigo. O que teria na Empório Life? Uma produção que fosse gostosa e, ao mesmo tempo, saudável. Mas o que realmente seria diferente? Pô, a gente não usa trigo. Tá, como é que nós vamos chamar isso? E aí tínhamos acabado de ler uma literatura de um escritor americano, que é o Barriga de Trigo, e aí começamos a ver muita relação naquilo e pimba. Empório Life, padaria artesanal sem glúten.